Olá, meus amigos, uma boa tarde de domingo. Estou voltando aqui no nosso live para fazer os comentários sobre uma estranha decisão do Facebook. Eu não sei o que aconteceu na última vez. Eu gravei um comentário sobre o neoliberalismo, fazendo um confronto do que significa esse modelo econômico, confrontando ele, comparando com a proposta econômica do estado do bem-estar social, que é praticada muito na Europa. E eu fiz algumas abordagens com informações que estão na internet, em qualquer livro publicados, e o meu live não foi ofensivo, agressivo, nada, pelo contrário, dissecamos pelo nosso live o programa neoliberal, explicando o que é o programa neoliberal. E, evidentemente, apontando fontes que vocês não encontram na grande mídia, porque a minha busca por livros, por histórias, enfim. E, estranhamente, o Facebook deletou o vídeo que eu publiquei fazendo esse comparativo entre o modelo neoliberal e o estado do bem-estar social. Não consegui entender a razão disso, primeiro porque eu não tenho essa importância toda, né? Minhas publicações, elas já alcançaram 10, 15 mil, já tive até publicações de 50 mil compartilhamentos, mas a média dos nossos lives, a média é de 180 a 400 visualizações, é claro, com pessoas que têm um nível de esclarecimento bem razoável para entender o patamar do debate que a gente coloca, né? Agora, eu falei, será que eles me retiraram o meu live do Facebook? Será que eu já estou conseguindo sair dessas dificuldades do anonimato de quem vive na rede social? Será que eu estou ficando tão importante assim para eles deletar um vídeo meu? E o que o vídeo nosso abordava, né? No último live que nós publicamos e que foi retirado, a gente tateava em meio a essa escuridão da minha ignorância, eu falando de mim mesmo, né? Tateavam a busca para as respostas sobre o que realmente é relevante no debate político para os interesses do Brasil, dos brasileiros nas pautas das eleições desse ano. Será que o que está sendo pautado pela grande mídia tem tanta relevância estratégica para os interesses do Brasil, como os assuntos que estão sendo jogados no rodapé ou no esquecimento? Aqui a gente não defende nenhuma verdade absoluta e inquestionável, nem teses acadêmicas, porque acadêmica eu também não sou. Mas minhas dúvidas, as minhas ansiedades e os meus dilemas sobre o futuro do meu país vem da leitura dos fatos, da história e das várias interpretações que surgem sobre os acontecimentos na vida de nosso país nesses últimos anos, né? Eu indagava, por exemplo, a necessidade do eleitor, antes de votar, pesquisar sobre quais os interesses cada candidato está representando. Se é candidato pela primeira vez, então que ideias e soluções ele propõe para os problemas do país? Se é candidato à reeleição, ele precisa estudar a trajetória desse candidato, seus posicionamentos, as matérias que votou no Congresso Nacional, saber o que está em jogo nessas eleições. O que existe no Brasil hoje são dois Brasis. O Brasil real, este que está escondido por trás dos panos, e o Brasil fictício, cênico e cínico, que a mídia está colocando nas casas das pessoas todo dia, pela televisão ou pelos jornais. Então, o que a gente precisa é discutir o Brasil real, né? E aí, o que existe de censurável para o Facebook ter retirado um live meu, em que eu questiono, eu coloco a importância da gente, antes de votar para deputado federal, para presidente, e dizer que exigia trabalho, pesquisa, análise criteriosa e responsabilidade eleitoral. Infelizmente, para nós, brasileiros, a grande mídia não usa seu poder de informação para explicar ao eleitor sobre quais são os assuntos relevantes para o Brasil, para você tomar a decisão de votar na proposta de que candidato
cada candidato representa. Eles não explicam o impacto dos projetos econômicos nas nossas vidas, nem as suas consequências no futuro de nossos filhos e nossos netos. Ao contrário, a mídia só defende um projeto, que é a consolidação do modelo neoliberal, que na era FHC privatizou empresas estatais de setores estratégicos para a economia e para a soberania nacional. Entregou de mão beijada para os estrangeiros empresas milionárias construídas com nosso dinheiro, com o dinheiro do povo brasileiro. FHC fez o que Michel Temer faz hoje, entregou nossas riquezas para os grupos econômicos estrangeiros. Usam o mesmo discurso da modernidade e do equilíbrio das contas públicas para desidratar financeiramente e desmantelar o Estado brasileiro, né? Porque uma nação rica como a do Brasil, não tendo um poder, um Estado forte, não tem como se defender dos ataques externos. Eles adotaram um modelo econômico para atender os interesses das empresas multinacionais estrangeiras, né? E elas, meu amigo Luiz, Rita, Mário, elas, na verdade, são as principais beneficiárias do projeto neoliberal criado pelo professor Milton Friedman, da Universidade de Chicago, né? O Betinho, meu querido amigo. E a Universidade de Chicago, que concebeu a teoria do modelo neoliberal, olha só, gente, que coisas interessantes que a gente lendo, pesquisando, vai descobrindo. Vocês sabem, vocês conhecem as raízes morais da Universidade de Chicago? Na década de 30 e 40, ela recebia doações generosas de um bandido famoso, contrabandista e assassino, conhecido como Al Capone, né? E foi fundada por quem a Universidade de Chicago, Luiz? Hein, Betinho? Por John Rockefeller, dono do maior cartel privado de petróleo do mundo da sua época. A Universidade de Chicago é que formulou essa teoria da desregulamentação do mercado, o mercado livre e o Estado mínimo. Esta proposta facilita a atuação de poderosos cartéis, né, das empresas se constituírem em poderosos cartéis. E que isso é nociva para a concorrência e para o livre mercado. Mas interessante que é uma proposta que encanta os pequenos empresários aí desatentos, né? Porque ela vem embalada no simpático discurso da livre concorrência e da desoneração fiscal. E aí eu concordo, como brasileiro, como alguém que é curioso, que pesquisa esse assunto, tem 30, 40 anos a gente buscando superar a nossa ignorância com relação às questões que afligem a sociedade brasileira. Eu concordo. Por que a gente não copia os países da Europa? Lá eles cobram impostos sobre as grandes fortunas e as empresas mais ricas pagam impostos, as empresas menores têm seus encargos reduzidos. No Brasil, as pequenas e médias empresas são responsáveis por 70% dos empregos. Então, e essas empresas pequenas e que fazem a economia girar deveriam receber benefícios creditícios dos bancos públicos, né? Precisamos de um Estado forte para oferecer incentivos fiscais e isenções aos pequenos empreendedores. Precisamos de um Estado forte para promover a expansão da rede de pequenas e médias empresas e gerar postos de trabalho nos bairros e nos locais. Mas quem faz uma análise mais aprofundada do modelo neoliberal vê que os objetivos desse modelo são incompatíveis com os interesses das pequenas e médias empresas brasileiras. A estratégia de crescimento das grandes corporações estrangeiras tem contribuído com a desindustrialização do Brasil. A desregulamentação das atividades econômicas remove medidas protecionistas que impediam uma concorrência ruinosa e predatória das companhias estrangeiras contra as empresas nacionais que estão aqui no Parque Industrial Brasileiro. Boa parte dos pequenos e médios empresários brasileiros não se deu conta que esse projeto neoliberal é uma espécie de cavalo de Troia econômico. Porque junto com o discurso audível e simpático do livre mercado, vem uma outra mão invisível, a dos cartéis empresariais.
Sem o poder regulador do Estado, a proposta do livre mercado traz embutida uma prática antiga da civilização humana, uma lei das mais antigas da civilização humana, que é a lei do mais forte. É quando grupos econômicos poderosos, como as companhias petrolíferas de Rockefeller e seus sócios fizeram lá no fim do século XIX nos Estados Unidos, engolem e exterminam os concorrentes mais fracos. Nesse sedutor pote de mel, né, com embalagem de estado mínimo, pintado nas cores do livre mercado, vem um conteúdo amargo. Vem a lei do mais forte das grandes corporações econômicas. Na busca insana e insaciável pelo lucro, a qualquer custo, elas se organizam em cartéis para dominar os mercados, controlando o acesso às matérias-primas, monopolizando os meios de produção, destruindo a concorrência das pequenas e médias empresas, praticando o dumping para asfixiar a concorrência e depois comprar os seus concorrentes, e depois impor à população os preços que bem entenderem nos produtos essenciais, mandando a merda o encantador discurso do preço regulado pela procura e pela oferta. Qual é a arma mais poderosa, Iraci? A arma mais poderosa em favor dos interesses das colossais corporações econômicas transnacionais? É o marketing, a publicidade e a propaganda nos meios de comunicação de massa. Eles com contas publicitárias milionárias, são os principais responsáveis pelas receitas milionárias dos grandes canais de televisão, eles controlam esses veículos nos países da sua escolha, controlam a opinião pública, controlam o governo e controlam as decisões governamentais. Os resultados desse poder absurdo e absoluto a gente conhece pelas experiências históricas do neoliberalismo nos países onde ele foi implementado, onde ele produziu situações socioeconômicas de configuração perversa para a base da sociedade, marcadas pela exclusão social e pelo sofrimento para os mais pobres. Existem milhares de exemplos. Os mais radicais exemplos dessa coisa, desse modelo, foi imposto ao povo iraquiano no final da guerra e foi chamado de capitalismo do desastre por uma autora, uma pesquisadora americana, jornalista chamada Naomi Klein. Um dos casos mais emblemáticos dessa proposta do livre mercado e chamado Estado mínimo em tempos de paz está no famigerado caso de uma companhia, de uma distribuidora de energia dos Estados Unidos conhecida como Enron. Aconteceu isso em 1999, 2000, 2001. A Enron decidiu usar as benesses da desregulamentação do mercado de energia oferecidos pelo modelo neoliberal, que foi iniciado lá pelo então presidente Ronald Reagan. Vamos começar, já fomos desregulamentados, vamos agora partir para o nosso objetivo de lucro a qualquer custo. Sem fiscalização e sem regras a cumprir, a empresa passou a operar fraudes fiscais e contábeis. E como uma das principais distribuidoras do estado da Califórnia, ela usou uma estratégia criminosa para aumentar seus lucros. Sabe o que a Enron fez, Iraci? A Enron bloqueou o fornecimento de energia no estado para diminuir a oferta e, dessa forma artificial, elevar os preços do quilowatt de energia vendido. O resultado que a conta de luz ficou impagável para os mais pobres, que dependiam do ar-condicionado naquele rigoroso verão da Califórnia. Minha querida amiga Paula, a doutora Paula, conhece bem a Califórnia. E aí a Enron passou a usar a sua influência nos jornais e nos noticiários para atribuir a culpa no verão e no aumento da demanda por energia para justificar os racionamentos. E os racionamentos provocaram um aumento dos lucros milionários. O que ela fez? Como a Enron e as suas outras distribuidoras de energia nos Estados Unidos
haviam ficado mais de uma década sem investir na geração de energia, porque uma coisa é você gerar, outra coisa é você transmitir, outra coisa é você distribuir. Agora, se você não investe na geração de energia, como aumenta o comércio, aumenta o número de pessoas, aumenta a população, claro e evidente que aumenta também o consumo de energia. Então você tem que estar constantemente aumentando a geração de energia. A Enron não fez isso, porque não havia mais uma regulamentação obrigando ela a garantir esse fornecimento dentro da Califórnia, né? Com isso, a Enron pegou esses excedentes, esse lucro, e investiu no sistema financeiro, lá na agiotagem, né, no mercado especulativo. Ganhou milhões e milhões de dólares, né? Mas assim, muitos doentes que dependiam de aparelhos alimentados pela energia elétrica e não tinham geradores, por exemplo, nos hospitais, asilos, comércio, muitas pessoas morreram, muitas empresas pequenas quebraram por falta de energia. Esta é a lógica do projeto neoliberal. O lucro a qualquer preço, motivado pelo individualismo, pelo egoísmo, pela ambição desmedida, pela insanidade moral e pela insensibilidade diante do sofrimento alheio. Para o neoliberal, o poder coercitivo do Estado deve limitar a liberdade dos indivíduos, restringir o pensamento crítico e impedir a mobilidade social. Mas deve, acima de tudo, garantir total e absoluta liberdade para o empresário acumular riqueza, mesmo que à custa da miséria e da pobreza. Para eles, o Estado mínimo deve apenas manter as forças armadas e a polícia para reprimir a indignação dos excluídos, dos oprimidos, dos explorados e dos espoliados. Os neoliberais acham que o empresário é o centro do universo, porque é ele que gera emprego, que ele paga imposto. Mas eles esquecem que o imposto que ele paga é repassado no preço do produto para o consumidor e que ele é apenas o intermediário dessa relação tributária entre o povo e o fisco, né? Eles acham que tudo gira em torno de suas decisões, suas opiniões, seus desejos, seus lucros. Para eles, não existe vida inteligente e respeitável fora do mundo empresarial. São os deuses do Olimpo, né? E para eles, os mortais só valem o dinheiro que tem no bolso. Se você não tem dinheiro no bolso, você não vale nada. Os neoliberais não reconhecem qualidade ou valor no intelectual, no acadêmico, no cientista ou no artista. Só conhecem os livros da escola de Chicago, que produziram a teoria do neoliberal, né? Para eles, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, Dostoiévski, Tolstói, Jorge Amado ou Josué Montello são um bando de desocupados que, por falta do que fazer, ficavam horas sentados escrevendo coisas sobre a vida alheia que não dão lucro. Criticam sistemas totalitários de esquerda e batem palmas para o sistema totalitário de extrema-direita. Olha, gente, eu cheguei à conclusão seguinte, que se o neoliberalismo tivesse sido concebido um século antes, Albert Einstein e Alexander Fleming, o descobridor da penicilina, não teriam um tostão de ajuda para desenvolver suas pesquisas. E hoje metade do planeta teria morrido de doenças sexuais como a gonorreia, porque não teríamos inventado nem a penicilina para combater as bactérias, né? Então, as diretrizes, de onde vem essa ideia neoliberal? Quem que concebeu esse modelo econômico? Essas diretrizes foram defendidas, que são hoje defendidas por setores apelidados de direita aqui no Brasil, como Michel Temer, FHC, e agora aí um candidato a presidente que foi lá para os Estados Unidos bater cabeça, bater continência para a bandeira dos Estados Unidos para dizer, olha, se eu for presidente, pode ter certeza que o Brasil será subserviente aos seus interesses. Então essa gente aí vai bater cabeça lá em Washington, por quê? Porque foi lá, em 1989, que se deu o chamado Consenso de Washington, uma reunião lá na capital americana com o FMI, com o Banco Mundial e o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Essas organizações financeiras mandaram os países signatários adotar um modelo econômico de acordo com os interesses do sistema financeiro internacional, baseado na agiotagem, baseado na especulação.
Os investimentos, antigamente, até a década de 50 nos Estados Unidos, era investimento na fábrica, que gerava emprego, agregava valor, produzia produto, aquecia mercado, gerava... Agora não. Agora os investimentos, mais da metade dos investimentos são para bancar as dívidas públicas dos países, para cobrar juros, não geram emprego e, pelo contrário, só geram pobreza e miséria. Né? Esse tal de Estado mínimo, livre mercado, tem seus resultados mais emblemáticos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Lá eles foram introduzidos nos Estados Unidos pelo Reagan e na Inglaterra pela ministra Margaret Thatcher, que ficou conhecida como a Dama de Ferro. Ela promoveu lá privatizações de empresas públicas inglesas, reduziu o investimento do dinheiro público nas redes de saúde e educação pública, gerou milhões de desempregados. Thatcher reprimiu violentamente as manifestações dos trabalhadores ingleses que pediam seus empregos de volta para sustentar as suas famílias. Hoje, os Estados Unidos neoliberais são o país mais rico do mundo. Mas, prestem atenção, meu amigo Aldo Valério, minha amiga Leda, são os mais ricos, têm a maior riqueza do mundo, mas mais da metade da riqueza dos Estados Unidos está concentrada nas mãos de 1% da população. Os Estados Unidos têm hoje 46 milhões de pobres, entre eles 38 milhões de miseráveis. Tem altas taxas de mortalidade materna e infantil. Tem a maior população carcerária do planeta, com mais de 2 milhões de americanos presos. Tem taxas de homicídio, em termos proporcionais, maiores que Cuba, Uruguai e Argentina. E maior que a taxa de homicídios de todos os países da Europa, onde o modelo econômico é o modelo do estado do bem-estar social. E é isso que eu queria falar com vocês. Sobre o que é isso? O que é esse modelo do bem-estar social? Vocês sabem onde ele é usado? Olha, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Holanda, Suíça, Suécia, Finlândia, né? É lá que o modelo do bem-estar social funciona. E como é que é isso? É claro que esses países todos também existem partidos políticos com teses e teorias econômicas variadas. Lá existe um permanente debate pelo aperfeiçoamento do sistema econômico e social. Eles também têm seus problemas, mas tem um detalhe: ostentam os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. O eixo principal do modelo econômico desses países da Europa é a utilização do Estado como indutor do bem-estar social. Não é o Estado mínimo, nem o Estado máximo, apenas o Estado forte o necessário para financiar sistemas públicos e educacionais de boa qualidade, garantir uma boa rede de assistência que ofereça habitações básicas à saúde da população, investir em uma infraestrutura que ofereça casas dignas, um sistema de mobilidade urbana eficiente, com sistemas de transportes eficientes, né? Essas são características de um modelo econômico inclusivo, que proporciona o bem-estar a todos, né? Na Dinamarca e na Suécia, onde estão os cidadãos que se reúnem para decidirem as prioridades de investimento do dinheiro público, as grandes fortunas lá são taxadas em até 70% sobre o lucro, né? Esses países cuidam da saúde e da educação de seus cidadãos desde o nascimento até a morte, né? E eles têm baixíssimas taxas de desemprego e pobreza, além de ostentar os mais altos níveis de satisfação de seus cidadãos. Outro dia, Áurea, eu li uma publicação onde duas universidades, Harvard e a Universidade de Duke, fizeram uma pesquisa conjunta perguntando aos americanos em que países eles prefeririam morar, né? Foi mostrada aos entrevistados uma distribuição de renda com os índices de qualidade da vida de dois países, do país A e do país B. Os entrevistados não sabiam que as estatísticas dos dois países se referiam aos Estados Unidos e à Suécia. Pois bem, após analisar os números das desigualdades e os índices de qualidade de vida
né, das duas propostas A e B, os americanos disseram que preferiam morar no país B, que era a Suécia. 90% dos americanos, 90% de quem vive nos Estados Unidos, quando conheceu os dados, os relatórios, as estatísticas da qualidade de vida nesses países europeus, manifestou um desejo de viver nesses países, né? Veja o exemplo da Alemanha, por exemplo. A Alemanha moldou seu sistema econômico na época de Adenauer, né, que era o chanceler, e hoje é considerado como uma política de Estado. E pode entrar o governo e sair o governo, seja ele social-democrata, cristão, democrata cristão, de centro, não importa. O Estado sempre se manterá forte, regulando a atividade econômica e promovendo o bem-estar social da população. Lá eles chamam esse modelo de economia social de mercado. É um sistema que congrega o capitalismo, altos salários e grande participação das forças de trabalho nos processos de decisão. É um sistema que construiu um consenso entre as empresas, sindicatos e governo. E esse consenso fez o país sair fortalecido de várias crises. A Alemanha é hoje uma das 3 maiores exportadoras globais, tem um crescimento per capita mais alto do mundo desenvolvido. O índice de desemprego deles lá não chega a 7%. O modelo alemão econômico é diferente do modelo neoliberal dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são baseados em uma economia concentradora de riquezas na mão de poucos. Enquanto os neoliberais usam o poder político e econômico para promover a concorrência ruinosa e predatória, destruindo as indústrias locais e provocando desemprego, o sistema alemão vai em sentido contrário. O sistema alemão é baseado na cooperação e no consenso. Mais do que essa moda chamada meritocracia, lá existe uma espécie de teia socioeconômica que articula desde o setor financeiro, passando pelo setor de serviços, pelo setor comercial, pelo setor industrial e o governo. Todos trabalham de mãos dadas. O consenso e a cooperação estão presentes em todos os níveis da economia alemã. No centro das decisões estão os sindicatos e os patrões que coordenam salário e produtividade, com o objetivo de obter um aumento real dos rendimentos para os funcionários e garantir a segurança econômica, naturalmente, da empresa, mantendo os postos de trabalho. A integração é tal nos setores produtivos do mercado alemão que os sindicatos estão representados nos conselhos de administração e participam do planejamento estratégico das empresas. O sistema financeiro alemão é outra vantagem, O sistema financeiro lá são as cooperativas de crédito e os bancos públicos. Esses se encarregam de fazer com que o crédito chegue a todos, não importando o tamanho da empresa nem onde esteja localizado, por mais distante que esteja. É uma filosofia que permite às pequenas e médias empresas terem acesso ao mercado de capitais. Imagina, gente. Olha, pequenas e médias empresas alemãs vendem títulos e ações na Bolsa de Valores na Alemanha. Diferente do modelo neoliberal dos Estados Unidos e da Inglaterra, que limita a concessão de empréstimo, o acesso ao mercado de capitais às pequenas empresas e só beneficiam as grandes corporações econômicas. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha os bancos públicos têm regras muito claras. Têm a obrigação de promover o desenvolvimento local. Eles só podem conceder empréstimo para empresas localizadas na região onde os bancos atuam. O governo tem representantes dentro dos bancos e suas opiniões são decisivas na liberação dos empréstimos. No projeto que o empreendedor da economia social alemã faz para conseguir um empréstimo, ele tem que apresentar um plano de negócio contemplando o chamado lucro social. No plano de negócio dele, ele tem que dizer quantos empregos vai gerar,
Que tipo de benefícios os filhos dos trabalhadores vão ter? Que tipo de benefícios o empreendimento vai levar para a região onde será feito? Se o projeto tiver uma atividade ambientalmente sustentável, ganha facilidades extras para a sua consolidação. É um modelo econômico orientado pela responsabilidade ambiental e pelo sentimento de pertencimento coletivo. Meu Deus, gente, se deu certo na Alemanha, por que não daria certo no Brasil? Quando comparamos os recursos naturais disponíveis no Brasil, comparando com a Alemanha é um fusquinha. Mas a Alemanha é um fusquinha dirigida por pilotos do nível dos campeões mundiais Ayrton Senna e Schumacher. Já o Brasil, em termos de abundância de riquezas e diversidade de recursos naturais, é uma Ferrari, mas é dirigida por um monte de macaco, como disse outro dia aí um executivo europeu. E antes que o nosso complexo de vira-lata se manifeste, né, porque a gente, não, mas eles são os alemães, a gente só é o brasileiro e tal. Mas antes que esse complexo se manifeste para justificar nosso atraso econômico, precisamos lembrar que a Alemanha, até o início do século XIX, não existia, né? Ela foi resultado da unificação de 27 territórios independentes alemães, né, germânicos e estados germânicos. Além do mais, a Alemanha foi completamente destruída por 2 guerras mundiais. Você sabe outra característica da economia alemã que me veio agora? Os alemães centraram investimentos em estruturas econômicas familiares, com planos de longo prazo, capacitação de pessoal e um forte sentimento de responsabilidade social. Mais de 60% do setor produtivo alemão está assentado em empresas familiares com 100 a 200 funcionários. Mais da metade das empresas alemãs são exportadoras, e colocando a Alemanha entre os 3 principais países exportadores do mundo. Os alemães vincularam sua política externa e atração de divisas, de riqueza, ao desenvolvimento econômico humano interno alemão. É por isso que eles têm uma das melhores qualidades de vida. É o chamado capitalismo inclusivo, humanitário, fruto de um ambiente de cooperação entre capital e trabalho que deu dignidade e satisfação ao trabalhador, e este passou a produzir mais e melhor. Só a título de comparação, a minha formação na área de comércio exterior, 60% da movimentação do comércio mundial é dominado pelas grandes corporações econômicas multinacionais. Na Alemanha, as pequenas e médias empresas familiares são responsáveis por 68% das exportações da Alemanha. Gente, é tão simples. Otto von Bismarck era um almirante que unificou a Alemanha, os estados germânicos. Ele tinha uma frase antológica que dizia o seguinte: prefiro aprender com a experiência alheia do que com as minhas próprias. Por que a gente não copia os alemães? Hein? É claro que a Alemanha tem e terá problemas em um mundo de economia globalizada, onde o fluxo de capitais especulativos cria insegurança e instabilidade em todos os países. Mas os alemães têm uma matriz e princípios econômicos bem alicerçados, com grande capacidade de se adaptar às circunstâncias. Enfrentaram todas as crises econômicas e saíram muito bem, porque lá na Alemanha empreendedores, sindicatos, bancos e governos estavam unidos, tendo como único eixo dessa união o bem-estar social. Eles podem servir de exemplo para a gente, né? Façam essas reflexões. Qualquer nação que pretende superar os desafios que se impõem nesta era de tantas incertezas, precisa construir consensos, buscar a unidade nacional, superar o clima de ódio, de intolerância e de preconceito. Principalmente, precisamos parar com essa polarização partidária eleitoral que tomou conta do Brasil, estreitando e empobrecendo o debate político nacional e nos impedindo de debater os dilemas nacionais. Quer dizer, debater
com a ideia de buscar soluções para isso. A democracia só será legítima se o eleitor tiver um volume de informações qualificadas para orientar o seu voto. A grande mídia poderia estar dando uma grande contribuição se usasse sua programação no horário nobre para explicar ao eleitor as causas e efeitos de nossos dilemas, levando informações realmente relevantes para os destinos de nossa nação. Não existe mais, gente, espaço para esse debate idiotizante de esquerda e de direita, nem de capital, nem de comunismo. O que existe é o confronto de modelos capitalistas. O sistema capitalista é o hegemônico no mundo e acabou. Eu não conheço um comunista, de todos que eu conheci, eu até trabalhei com um, que foi secretário de governo, que a comunista morava no Leme. Eu conheço outro comunista, dono de uma fábrica, eu não vi ele distribuir a fábrica dele seguindo a orientação de Marx, né, em que os trabalhadores é que têm que controlar os meios de produção. Então não está em jogo esse tipo de filosofia. Elas estão extintas. Você só tem isso na Coreia do Norte e com uma qualidade social feita por Cuba, porque ela teve um líder chamado Fidel Castro e não tem mais, não vai aparecer igual a ele. Então qual é o debate que realmente importa para o povo brasileiro hoje? Que modelo de sistema capitalista a gente quer? Um neoliberal que concentra a riqueza na mão das grandes corporações econômicas e remete esse dinheiro, enxuga a moeda de dentro do mercado brasileiro e manda para os investidores que estão nos Estados Unidos e na Europa? Ou a gente quer um modelo econômico capaz de fazer com que o Estado atue integrando sindicatos, pequenos empreendedores, bancos, desenvolvendo uma economia local, garantindo o bem-estar social do povo? Esse é o ponto X da nossa questão. Essa é a abordagem que realmente está colocada no mundo real, não nesse mundo fictício colocado pela grande mídia. O mundo real é o seguinte, é o confronto que está aí sendo colocado. O capital cowboy, o capitalismo selvagem, sem controle, que gera desemprego, que gera concentração de riqueza, que gera miséria, que gera fome, ou um modelo capitalista igual o aplicado pelos países nórdicos, ou escandinavos, ou a Alemanha, que é um tipo de capitalismo em que todos ganham, todo o conjunto da sociedade ganha. Fica aí essa reflexão para a gente, um beijo no coração de todos. Que bom, só lamento que vocês não me fazem pergunta, não provocam o debate, mas não faz mal. Em algum momento a gente vai continuar discutindo esses assuntos aí. Boa tarde para vocês. Cris, minha querida amiga. O grande amigo está aqui, meu amado primo. Um beijo no coração de